Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa quarta-feira da quinta semana da Quaresma. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 8º do Evangelho de São João, dos versículos 31 a 42. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim, não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Amados e amadas de Deus, um evangelho forte, um evangelho que traz ideias fortes, que traz ensinamentos fortes para nós. Jesus começa dizendo aos judeus, mas aos judeus que tinham acreditado nele. Quer dizer que mediante a palavra de Jesus, mediante o discurso de Jesus, tinham tomado uma atitude de fé, tinham acreditado em Jesus. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Amados e amadas de Deus, permanecer na minha palavra. O discípulo é aquele que permanece em Jesus, que permanece com Jesus, que permanece na palavra de Jesus. Permanecer quer dizer estar sempre com a palavra de Jesus. Permanecer quer dizer estar sempre atento à palavra de Jesus, viver a palavra de Jesus, dar vida à palavra de Jesus na sua vida. Sereis verdadeiramente meus discípulos. Quem é o discípulo? O discípulo é aquele que segue Jesus. A palavra de Jesus conduz ao seguimento de Jesus. Quem vive a palavra de Jesus, quem permanece na palavra de Jesus, vive a palavra de Jesus, esta se torna verdadeiramente discípulo de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Quem conhece Jesus é libertado por Ele. A sua palavra nos torna livres. Ele nos torna livres e nos torna verdadeiramente livres, tanto que os judeus vão objetar para Jesus que eles já são livres, e Jesus vai dizer para eles: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Quer dizer, o Filho é aquele que permanece sempre na casa do Pai. Se Jesus os liberta, agora eles são livres, e livres permanecemos na casa do Pai. A casa do Pai é nossa casa. A casa de Deus é a nossa casa. E os judeus agora ainda procuram matar Jesus, continuam com a ideia de matar Jesus. E Jesus é o Filho, Jesus é aquele que revela a obra do Pai. Ele vem do Pai, ele tem que falar das coisas do Pai. As coisas do Pai o conduzem à morte. Amados e amadas de Deus, peçamos a graça nesse dia de que a verdade de Deus nos torne livres, de que a verdade da palavra de Deus verdadeiramente nos liberte do pecado, nos liberte do mal, nos faça viver verdadeiramente na liberdade de filhos e filhas de Deus. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.